Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal Escancarando a Educação. E no vídeo de hoje, nossa convidada vai falar sobre o primeiro ciclo, especificamente a alfabetização. Lina Vinhas, muito grata por ter aceitado o nosso convite. A Lina já tem uma experiência acima dos 30 anos, Lina. Me conte, por que professora? Porque a professora sempre foi uma coisa que eu quis ser professora. Embora no início não era professora do primeiro ciclo, pronto, foram algumas circunstâncias da vida que me levaram, problemas familiares e em termos até, posso dizer, económicos, que me levaram a optar pelo primeiro ciclo porque era mais curto do que estar a fazer uma faculdade. Que era na questão da formação. Exatamente, a formação era mais curta. Eu fiz, embora quando eu fiz ainda era possível fazer-se com o chamado quinto ano, corresponde agora ao nono, e depois mais 2 anos e estava a formação para o primeiro ciclo, estava feita. E eu já fiz o complementar, que era depois do quinto mais 2 anos, e depois fiz mais 3. Nossa, Lina. Portanto, praticamente equivale agora hoje a um bacharelato. Pois. Portanto, essa é a minha formação de base, fiz no Magistério Primário do Porto. Portanto, digamos que foi o início deste tipo de formação, porque anteriormente a formação era, então, como eu disse, só quinto ano. Quinto ano corresponde agora ao nono. Mas o quinto ano ele entrava no primeiro ciclo, então, antes. Portanto, as pessoas faziam o quinto ano, o quinto ano, que agora não é quinto ano, é nono ano, portanto, são 9 anos de escolaridade, e depois mais 2 do magistério primário. E as pessoas ficavam formadas. Eu já fiz, houve uma reestruturação da carreira, e então eu já fiz o secundário, que corresponde agora ao secundário, e mais 3 anos. Mais 3 anos. Já sai como bacharelato. Era um bacharelato, na altura correspondia a um bacharelato. Pronto, e aí foi para o primeiro ciclo, se apaixonou, pelos vistos sim, não? Pelo primeiro ciclo, aliás, sempre foi a minha área, digamos, o primeiro ciclo, portanto eu fui formada logo para o primeiro ciclo, portanto nunca... Anteriormente tinha-me passado pela cabeça realmente, eu lembro-me que eu queria ser professora de Química, de Física e Química, portanto gostava muito de Química, mas como eu disse anteriormente, pronto, as circunstâncias da vida levaram-me a que optasse então pelo primeiro ciclo e mais tarde perguntar-me, porquê que não estudaste e não fizeste? Não, porque depois realmente, como disse, apaixonei-me pelo primeiro ciclo. E gostei e gosto muito desta faixa etária. Eu também, a minha menina dos olhos, confesso. Agora, um pouquinho sobre o método alfabetizador. Sintético, analítico. Exatamente. Conta um pouquinho. Você trabalha com os dois? Sim. Já trabalhou? Como é que... É analítico-sintético. Eu sempre ensinei assim. Portanto, começo pela letra, pelo fonema, e depois é que passo à palavra e depois à frase e depois o texto. O método que eu uso é o método Jean Curie, que é um método francês de uma senhora chamada Brigitte, qualquer coisa, não me lembro agora o sobrenome dela. Portanto, já praticamente desde que comecei com este método e continuo a usá-lo porque acho que me dá bons resultados. Sempre que tive primeiros anos, eu creio que só me lembro de ter 2 meninos que não consegui pôr a ler e a escrever. Através desse método? Através desse método. Conta um pouquinho, você mostra a letra, como é que é? Normalmente é a letra associada a uma história. Aparece a letra associada a uma história. E para além dessa história, introduz um gesto. Portanto, associa a letra, o fonema, a um gesto. Por exemplo, o A é assim. Faz-nos lembrar um pouco o método gestual dos surdos mudos. Eu ia fazer essa pergunta ali. Exatamente. Mas não tem nada a ver. Os gestos são completamente diferentes, não tem nada a ver. Mas
pronto, uma forma de motivar os alunos, porque acham engraçado, não é? São meninos pequeninos e acham engraçado associar o fonema à letra. E eu, para mim, sempre me deu bons resultados a utilização deste método. Há quanto tempo você trabalha com esse método, Lina? Anos? Há 40 anos. Há 40 anos. Muita coisa. Atualmente, a Lina está num agrupamento de escolas e tem uma turma que você acompanhou a partir do segundo ano. Do segundo ano. Só uma questão, no Brasil, Lina, a gente não acompanha os alunos. Os alunos passam e nós ficamos na escola. Então, por exemplo, eu sou alfabetizadora, fico na sala da alfabetização. Eu recebo, fico aquele ano e depois eles passam. E esse acompanhamento em Portugal eu acho extremamente interessante, porque o professor ele tem a condição de alfabetizar e acompanhar e encerrar no 4º ano. Exatamente. Também lembrando que o primeiro ciclo em Portugal é do 1º ao 4º, no Brasil o ensino fundamental 1 é do 1º ao 5º. E acho extremamente interessante pelo fato de poder acompanhar os seus alunos, né, nessa progressão. Atualmente a Lina está com uma turma que começou do 2º ano, hoje está no 4º. E tem ali uma mistura, uma diversidade de nacionalidade, é isso, Lina? Sim. Conta um pouquinho como é que... Pronto, eu comecei com esta turma no 2º ano, porque no 1º ano eu tinha esse direito e pedi dispensa da componente letiva, e portanto essa turma que era para mim, veio uma outra colega e ficou com a turma, porque eu esse ano estive então com dispensa da componente letiva. Estive a dar apoio na biblioteca e à coordenação da escola. Portanto, a turma, lá está, quem alfabetizou esta turma não fui eu. Posso dizer que este grupo não fui eu. Mas utilizou o mesmo método? Não, utilizou outro método, okay, que eu nem sei qual foi, que a colega utilizou. Então depois peguei nesta turminha de 2º ano, que já teve mudanças, ou seja, quando eu peguei na turma eram só 17 alunos, e agora neste momento são 20, foram saindo e entrando alunos. No 2º ano tinha os tais 17, depois no 3º ano saíram para aí uns 5 alunos saíram, mas entraram mais, eu já não me recordo exatamente quantos foram, mas este ano tenho 20 alunos. E é uma turma heterogénea, porque tem um menino angolano que veio para mim logo no 2º ano, quando eu comecei no 2º ano. Mas a língua materna é portuguesa. Mas a língua materna é português. Tenho uma menina brasileira, pronto, a língua materna é o português, não é? Tenho uma menina chinesa, que a língua materna não é o português. Portanto, como é que foi a adaptação dela? Porque o chinês para o português é um... Sim, eu sou franca, como eu não fui eu que iniciei com ela, eu não sei muito bem como é que foi a adaptação. Mas mesmo no 2º ano ela já estava... Sim, no 2º ano estava adaptada, mas com dificuldades, naturalmente, na aprendizagem da língua. Ainda agora ela tem algumas dificuldades, natural, porque tem uma desvantagem. Eles em casa só falam chinês uns com os outros, os pais e os irmãos falam chinês. Isso é um handicap para estes meninos, porque não desenvolvem a língua, eles têm só o português na escola e desenvolvem bastante com os coleguinhas, uns com os outros, e eles desenvolvem. Mas pronto, tem algumas dificuldades, mas por exemplo, eu acho que ela tem evoluído muito a nível de escrita. Ela também é um bocadinho introvertida, fala muito baixinho, portanto ela não fala muito, mas em termos de escrita, portanto, desenvolveu muito. Ela faz um textinho, praticamente como os outros fazem, naturalmente com erros, com mais erros. Dentro daquilo que é expectável para a idade. Para esta idade, sim. Evoluiu bastante a menina. Lina, é uma pena, mas eu não sei se vocês perceberam, a Lina está com uma camiseta incrível. Hoje a associação completa 30 anos, é isso? 30 anos. Então vai ter uma festinha de comemoração da Associação dos Amigos de Mindelo para a Defesa do Ambiente. E 30 anos já
nessa defesa do ambiente? Eu sou franca, eu não, embora, pronto, sempre, e até com os alunos, sempre pugnei para que os meus alunos se preocupassem com as questões ambientais, sempre, mas neste caso na associação estou há pouco tempo, como ativista, digamos assim, estou há pouco tempo. Mas vai comemorar na mesma, mas vou comemorar na mesma, com certeza. Então o nosso tempo está muito curto, porque a festinha já vai começar. Para finalizar, é uma pena, Lina, porque eu ficaria aqui horas com você. Para finalizar, o que é educação para você, Lina? A educação acho que é um processo ao longo da vida que não se faz, pronto, nós somos educados desde que nascemos, pelos nossos pais, pela família, depois continuamos a educação na escola, porque eu acho que eu distingo um bocadinho a educação da instrução. Na escola eles têm a instrução e também a educação. E portanto continuam ao longo da vida, continuam a ser instruídos na escola e também educados, porque agora está muito aí em voga a educação para a cidadania, fazê-los melhores cidadãos. Portanto, eu acho que é um processo contínuo e costumamos a dizer, há um ditado português que diz que nós aprendemos até morrer. É verdade, Lina, eu concordo plenamente, é um eterno processo, somos eternos formandos. Exatamente. Não é? Não, eu acho que sim. Lina, o contato, agora já que é festinha dos 30 anos, pode passar um contato da associação? Não sei. www. Sim. AAMDA.pt. É isso? Temos aqui uma cola viva. E um contato para você, para as pessoas que queiram saber mais sobre esse método francês, pode contactá-la? Tem algum e-mail? Sim, tenho o meu pessoal, mas eu agora não sei se este método, pronto, na altura foi divulgado. Mas não existe o certo e o errado, existe aquilo que dá resultado e aquilo que a gente acredita. Não, exatamente, para mim é o que eu digo, sempre me deu bastantes resultados, mas eu sou uma mera executante do método, não estou, quer dizer, fiz uma formação para a aplicação do método, mas não sou assim nenhuma expert mas olha, depois de 20, 30 anos de experiência, pelo amor de Deus, se você quiser deixar um contato, fique à vontade. Se me quiserem contactar, podem contar ou pelo telemóvel 9600 131 00 351 na frente para quem for do Brasil. Sim. Tá bem? Gente, muito obrigada, Lina. Muito grata. E de certeza a gente volta a se falar. Gratidão. Tá, obrigada eu.